Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o ministro Alexandre de Moraes determina apuração sobre declarações do senador Marcos Duval sobre um suposto plano golpista de Estado. Alexandre de Moraes chegou a classificar esta tentativa de Operação Tabajara. No esporte, o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro decretou a suspensão do jogador de vôlei Wallace de todas as competições oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei. A medida foi tomada após o atleta fazer um post com conteúdo violento contra o presidente Lula. E no noticiário internacional, um balão misterioso criou uma nova crise diplomática entre os Estados Unidos e a China. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN de hoje. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. E eu começo esse episódio retomando aquela história confusa que o senador Marcos Duval contou de que o ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira propôs um plano para que o senador gravasse de forma ilegal uma conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O objetivo era tentar encontrar algo que colocasse o resultado das eleições sob suspeita e impedir a posse de Lula. E após trazer essa informação a público, o senador Marcos Duval prestou depoimento à Polícia Federal e disse que a proposta foi feita apenas por Daniel Silveira e que o ex-presidente Jair Bolsonaro só falou ao final do encontro que aguardava uma resposta do senador. Ele falou também que, em nenhum momento, Bolsonaro se opôs à iniciativa golpista de Daniel Silveira. Esse depoimento aí do senador Marcos Duval foi dado após o senador apresentar várias versões diferentes sobre o caso. Inicialmente, ele chegou a dizer que tinha sido coagido por Bolsonaro a dar um golpe de Estado, mas por causa da repercussão do caso, ele voltou atrás. E após o senador Marcos Duval dizer também que se encontrou 2 vezes com o ministro Alexandre de Moraes, o próprio ministro hoje rebateu essa informação e disse não ter intimidade com o parlamentar. O ministro Alexandre de Moraes disse que foi procurado pelo senador que relatou o plano, mas que na época Marcos Duval se negou a prestar depoimento para formalizar esta denúncia. Além disso, o ministro classificou essa tentativa de golpe de Operação Tabajara. O que ele me disse foi que a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso é uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação Tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos. Mais um produto das Organizações Tabajara. Claro que o ministro fez aí uma referência ao programa humorístico Cacete e Planeta da TV Globo, e se você não é dessa época, as organizações Tabajara era um conglomerado fictício de empresas que oferecia produtos que prometiam acabar com todos os seus problemas, mas geralmente essas soluções mirabolantes não davam muito certo. Enfim. E depois aí desta declaração, o ministro Alexandre de Moraes determinou no final desta sexta-feira a abertura de uma apuração sobre as declarações do senador Marcos Duval.
Alexandre de Moraes considerou que há necessidade de investigações para saber se o político cometeu os crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Segundo Alexandre de Moraes, como o senador apresentou várias versões sobre o caso, é preciso esclarecer o que de fato aconteceu. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu que os veículos de imprensa que conversaram com o senador nesta semana entregue ao Supremo as íntegras das entrevistas, que foi onde o senador deu várias versões diferentes sobre o caso. Em mais um capítulo dessa história, hoje em entrevista à Globo News, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, diz que o senador Marcos Duval vai ter que dar explicações sobre essa tentativa frustrada de golpe lá no Conselho de Ética do Senado. Não terá CPI que ele quer, mas eu quero antecipar para todos vocês que terá Conselho de Ética, porque se ele presenciou as articulações para a ocorrência de um golpe de Estado e não denunciou, no exercício da função pública, prevaricou. E, portanto, aí sim é tema para avaliação do Conselho de Ética do Senado, que deverá ser instalado nas próximas semanas. Aproveitando que eu estou falando sobre plano golpista frustrado, hoje a Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que mira pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos de terrorismo do dia 8 de janeiro em Brasília. E nesta quarta fase da operação, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, que foram determinados após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E dentre os presos estão William Ferreira da Silva, que é conhecido como Homem do Tempo, e também Lucimário Benedito Camargo. William Ferreira, que eu contei para você, o Homem do Tempo, é de Rondônia e já foi sargento da Polícia Federal. Ele até se candidatou no ano passado a deputado estadual, mas ele não se elegeu. E durante os atos golpistas, ele publicou vídeos nas redes sociais e até fez uma transmissão ao vivo dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal durante a depredação. Já em Goiás foi preso Lucimário Benedito Camargo, que é ex-presidente da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Verde, que é uma cidade que fica a 230 quilômetros de Goiânia. No dia 8, Lucimário se filmou no Palácio do Planalto dizendo que o povo não deixaria comunista governar o país. Dentre aí os alvos da operação também estão um policial legislativo que trabalha no Senado e uma advogada. Segundo o Ministério Público Federal, eles foram alvos de mandados de busca e apreensão e de afastamento da função pública. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o policial legislativo teria deixado de combater os invasores do Senado no dia 8 de janeiro, uma conduta aí que caracteriza omissão imprópria. Inclusive, ele até teria comemorado a invasão. Todas essas investigações envolvendo este policial foram feitas pela Polícia do Senado Federal a partir de relatos de colegas que participaram da defesa do prédio no dia 8. Essas apurações foram encaminhadas à PGR. Já no caso da advogada, ela teria recolhido aparelhos celulares de participantes desta invasão. Essa atitude é investigada por representar a possibilidade de obstrução de justiça. Bom, esta quarta fase aí da Operação Lesa Pátria teve desdobramentos no Distrito Federal, Goiás, Rondônia, São Paulo, Mato Grosso e Espírito Santo. E os crimes investigados são de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bens. E ainda falando sobre esse assunto, hoje também o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu a liberdade provisória ao ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Ele é investigado por omissão na contenção dos golpistas.
O PM foi preso no dia 10 de janeiro, 2 dias após os atos de terrorismo na Praça dos Três Poderes, e na decisão de hoje, que determinou a liberdade do ex-comandante da PM, o ministro Alexandre de Moraes usou como argumento o relatório que foi elaborado pelo então interventor na área de segurança pública do DF, Ricardo Capelli, em que há uma indicação de que, inicialmente, Fábio Augusto Vieira, embora exercesse o cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos atos, ele não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nos atos golpistas. Isso porque o ex-comandante esteve presente na operação, foi ferido no combate direto aos manifestantes e não teve as suas solicitações de reforços atendidas pelo restante da tropa dos policiais militares do Distrito Federal. Lembra da história do sigilo de 100 anos que o presidente Jair Bolsonaro decretou em vários documentos durante o governo dele? Então, a Controladoria Geral da União anunciou hoje que vai analisar, nas próximas semanas, 234 pedidos de acesso à informação que foram negados no governo Bolsonaro. E a tendência é derrubar grande parte delas. Um pedido, por exemplo, trata do processo disciplinar contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por ele ter participado, na época, como militar da ativa, de um ato político ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra medida também que foi anunciada hoje pela CGU foi a criação de 12 diretrizes que vão ser seguidas agora durante o governo Lula para definir o que de fato é sigiloso e o que é de interesse público. Uma dessas diretrizes diz que processos administrativos disciplinares no âmbito das Forças Armadas seguem a mesma regra dos servidores civis, ou seja, são públicos após concluídos. Outro assunto também que vai ser analisado pela CGU é o acesso ao cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. Esse pedido é o mais delicado porque envolve a privacidade do presidente, mas também a questão é de interesse público relevante. O objetivo da Controladoria Geral da União é concluir todas essas análises desses sigilos em, no máximo, 75 dias. Mas, em breve, teremos novidades. Algumas decisões já devem ser liberadas nos próximos dias. E na lista estão visitas dos filhos do ex-presidente ao Palácio do Planalto, telegramas do Itamaraty, gastos com motocicletas e voos da FAB. Todas essas informações elas foram negadas pelo governo Bolsonaro. O ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, disse que houve um retrocesso na área e que argumentos como a segurança do presidente foram usados de forma desproporcional. É que a gente tem uma avaliação de que foi utilizado esse argumento de maneira desmensurada para não permitir acesso a informações que não tinham rigorosamente nada a ver com a segurança do presidente da República. A avaliação da equipe técnica da CGU é de que sim, de que foi feito um uso exacerbado do argumento de dados pessoais para colocar informações sigilosas por 100 anos. Agora eu vou atualizar você sobre a crise humanitária dos Yanomami. Hoje o ministro de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, disse em entrevista à Globo News que o governo federal apura a denúncia de que 30 meninas indígenas foram abusadas e engravidaram de garimpeiros ilegais na terra Yanomami. A denúncia foi recebida pelo Ministério dos Direitos Humanos durante uma visita de uma equipe a Roraima para apurar as violações contra os indígenas. O Ministério Público Federal também vai investigar este caso. O ministro explicou durante esta entrevista como é que vai ser o processo de investigação destas denúncias. O que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania irá fazer diante desse relato? Primeira coisa que nós temos que fazer é apurar. Nós precisamos pegar esses relatos, ouvir as pessoas e assim que completa os relatos, e tem que ouvir com muito cuidado isso, enfim, com muita responsabilidade, nós vamos enviar isso para as autoridades competentes para que haja investigação. Esses relatos de que garimpeiros estupravam mulheres e meninas Yanomami já foram citados por lideranças indígenas em relatórios sobre os invasores na reserva.
O relatório Yanomami sob ataque, de abril do ano passado, reuniu dezenas de depoimentos em que mães descreviam um medo de violência sexual cometida por garimpeiros. Esse material evidenciou que os invasores exigiam sexo com as meninas e mulheres Yanomami em troca de comida. O relatório também citava que indígenas eram embriagadas antes de serem estupradas pelos invasores. E para fechar aqui este assunto, também tenho a informação de que hoje o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Roraima descobriu que fazendeiros cobram pedágio para a passagem de indígenas que vivem na terra Yanomami. A cobrança é feita numa região que serve de base de apoio para os garimpeiros ilegais e os valores chegam aos R$200. De acordo com o Conselho, a situação acontece quando indígenas precisam ir à cidade para receber benefícios do governo federal ou comprar mantimentos. Mudando completamente de assunto, hoje teve um desdobramento importante sobre o caso do jogador de vôlei Wallace, que você acompanhou aqui no Panorama CBN no início da semana. Mas se por acaso você está perdido, eu vou resumir rapidão esse caso para você. Na terça-feira, Wallace publicou em uma rede social fotos com armas e, na sequência, um seguidor perguntou se ele usaria um revólver calibre 12 para, abre aspas, dar um tiro na cara do presidente Lula, fecha aspas. Wallace então respondeu com uma enquete a essa pergunta, no qual ele convocava os seguidores dele a responder se eles estariam dispostos a fazer isso. Após a repercussão do caso nas redes sociais, o Wallace apagou a publicação e gravou um vídeo se desculpando. Ele disse que em momento nenhum quis incitar a violência contra o presidente Lula, mas isso não aliviou a barra dele. A novidade de hoje é que o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro decretou a suspensão do jogador, que é do Cruzeiro, de todas as competições oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei. Essa decisão foi tomada pelo conselheiro relator Ney Belo em resposta a uma representação da Advocacia Geral da União contra o atleta. A AGU pediu que o jogador seja banido do esporte e pague uma multa de R$100 mil. Wallace já estava suspenso preventivamente pelo clube dele, o Cruzeiro, desde terça-feira e recebeu repúdio da Confederação Brasileira de Vôlei e do Comitê Olímpico Brasileiro, que no mesmo dia encaminharam o caso para este Conselho de Ética que atua de forma independente. E aí hoje veio a decisão deste conselho de que o Wallace está suspenso enquanto durar o processo de investigação sobre este episódio. Na decisão, o relator do caso apontou que a liberdade de expressão de atletas, dirigentes e do corpo técnico não pode se confundir com ofensas, ameaças, violência ou inconformidade com as instituições do Estado Democrático de Direito. E ao avaliar a conduta de Wallace nas redes sociais, o conselheiro aponta que esse não é um comportamento esperado, exigido e aguardado de um campeão olímpico. Ele finaliza a decisão dando o exemplo de ex-esportistas como Roberto Dinamite, Pelé e Maria Esther Bueno, que tiveram a responsabilidade de educar gerações que precisavam se pautar por princípios éticos e morais para seguirem na luta pela construção de uma sociedade melhor para todos, independentemente das opções políticas de cada um. Agora, o jogador tem 5 dias úteis para apresentar a defesa dele neste Conselho de Ética, que vai seguir apurando o caso até a votação definitiva dos conselheiros. De acordo com o Estatuto do COB, o prazo máximo para a suspensão do atleta é de até 60 dias. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em forte baixa de 1,41% aos 108.590 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 2,03%, cotado a R$ 5,148. Já o euro fechou o dia com uma alta de 0,03%, cotado a R$ 5,561. No noticiário internacional, hoje teve mais um episódio da tensão diplomática entre os Estados Unidos e a China. E desta vez, a história envolve um balão. Pois é,
A presença de um suposto balão de espionagem chinês que sobrevoa há pelo menos 3 dias os territórios dos Estados Unidos e do Canadá fez com que o governo americano adiasse a visita do chefe da diplomacia americana, o secretário de Estado Antony Blinken, à capital da China. Esta visita aconteceria entre domingo e segunda-feira. Hoje, a China minimizou o incidente e lamentou a entrada acidental de um balão tripulado no espaço aéreo americano. O governo chinês disse se tratar de um dirigível civil usado para fins científicos, principalmente meteorológicos, e que havia desviado muito de seu curso planejado. Mas hoje o Pentágono rebateu a China e disse que o balão que sobrevoa o país é um aparato de vigilância e que tem autonomia para manobrar e que o desvio foi feito de forma deliberada. Um detalhe importante nesta história é que os dois países, os Estados Unidos e a China, têm um histórico de espionagem. E para fechar o giro internacional de hoje, eu trago informações da França, porque o estilista espanhol Paco Rabanne morreu hoje aos 88 anos no país francês. O estilista espanhol virou sinônimo de perfumes best-sellers e ficou conhecido por ousar em seus desfiles com o uso de novos materiais como metal, plástico, alumínio, fibra ótica, concreto e muitos outros. Isso numa época em que estes materiais não eram usados. E o que será que aconteceu esta semana em Sucupira, hein? Tô começando a entender muita coisa. Por que tanta gente se queixa da quebra de sigilo? Por que tudo se sabe, tudo se espalha? A ideia seria, eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em algum dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. Eu não queria, eu juro por Deus que eu não queria. Eu fui obrigado. Obrigado por quê? Eu não posso dizer, eu não cheguei a ouvir nada, eu não escutei nada. Frente, Sucupira! Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Quanto até que vão pensar? Vamos dizer que eu também estou envolvido nessa espionagem. Mas o senhor não falou no meu nome. Não, eu não toquei no nome do seu prefeito. E nem vai tocar. Durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio. Quem falava era o Daniel. Por isso que quando sai na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Eu juro ao senhor que eu não vou falar nada. Eu juro? Eu juro. Eu sabia, se eu disser que eu podia contar com o senhor. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. O prefeito tinha conhecimento desse fato? Não, eu já disse. Então, o que é que o senhor pretendia, afinal, se o senhor não se utilizava das informações para nada? Foi aquele desabafo que você ficou nervoso. Você fala coisas que você... Também se eu sabia que podia contar com o senhor. Aquela jararaca apertou você? Ela queria que eu falasse a respeito do senhor prefeito. E o senhor? Eu disse que não, que tudo que eu fiz foi por minha conta, decisão minha. E pode ter certeza que no fim não vai se arrepender. Ele chamando para ir para o PL e pedindo para eu não sair, que o país precisava do meu trabalho, para não sair de jeito nenhum. Já que o povo se opõe, eu renuncio à renúncia. Mas eu fico aqui, nesse posto de sacrifício. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio.
Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E antes de ir, eu tenho um recado. A partir de segunda-feira até a primeira semana de março, vou ficar ausente aqui do Panorama CBN, porque vou fazer outras funções na rádio, e quem vai tomar conta aqui da edição da noite vai ser a minha amiga Bárbara Falcão. Então, façam companhia para ela, combinado? Mas não se esqueça que antes, na segunda-feira, tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos, que vai continuar aqui tomando conta do Panorama. Beijos para você, bom final de semana, bom descanso e até a volta em março. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.